Fala pessoal, bom dia! Vamos lá para mais um giro de mercado e hoje, dia 12 de dezembro, né? Então vamos aí para terça-feira. Hoje começa a reunião do Fed e amanhã tem a decisão da política monetária. Então essa semana é uma semana com inflação e decisões de política monetária. Então essa é a batida da semana. Vamos ficar todo mundo atento aí para ver o que pode trazer de novidade para a gente. Se a gente entra de vez no rally do final do ano e o Bovão da Massa fechando aí nos 130 mil pontos, ou então, se a gente vai ficar nesse vai e vem, nessa maré mansa aí, deixando o corpo boiar entre 120 e 125 mil pontos, beleza? Bom, olhando agora aqui os destaques da noite, antes de eu me apresentar para vocês, vamos lá. Nós temos aí Justiça negando, né, o pedido para anulação do plano de recuperação judicial da Americanas, né, porque o Safra entrou com um pedido de uma negando o pedido da recuperação judicial, mas a Justiça, né, a quarta vara empresarial da comarca do Rio de Janeiro, indeferiu, né, esse pedido. Então, mais o Safra continua aí na expectativa e muito otimista que vai ser vetado, né, anulado aí o pedido de RJ da Americanas, beleza? Bom, Padilha, o governo atua para manter vetos ao arcabouço, né, e trabalha com acordo no caso do CARF, né? Esse acordo no CARF ele está muito baseado na questão daquele voto de qualidade, né, que o CARF teria para poder fazer todo o seu trabalho, beleza? Bom, Forte defende sistema S no orçamento, mas prepara mudança para não impactar nas regras fiscais, né? O relator, né, Danilo Forte, que é o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, né, ele está defendendo, né, a previsão de incluir a verba que é destinada para o Sistema S, né, no orçamento como uma forma de dar um pouco mais de transparência, né? Então vamos ver o que vai trazer aí para gente. Essa semana também tem essa batida lá em Brasília, né? Então é uma semana também decisiva, até porque a gente está aí agora há 11 dias do recesso dos congressistas, né? Então tem que correr porque tem muita coisa que ainda não foi resolvida, né? A galera deixou muito para cima da hora. Teve COP28, aí a galera também vai para Dubai fazer aquele turismo, né? Vai embora, né? Vamos lá. Forte deve permitir que emendas atinjam, emendas antigas, né, sejam irrigadas por mais verbas federais, mais dinheiro aí, relator da LDO, né? Ele mencionou isso, afirmou que deverá permitir que as emendas parlamentares antigas, né, de 2019 a 2022, sejam suplementadas por mais recursos federais, né, o que hoje é vetado, né? Não existe atualmente a previsão de reajuste de valores de emendas parlamentares. Bom, saiu a taxa de desemprego do Reino Unido, se manteve ali em 4,2%. Tem a decisão do BOE também, da política monetária do BOE. A expectativa é de manutenção nessa política monetária, na taxa de juros lá do Reino Unido. A Libra hoje, que estava até ganhando um pouco mais de força, né? Vamos ver ali, né? Tá forte ali frente ao dólar, mas parece que o dólar agora começa a ganhar um pouco mais de peso, né? Um pouco mais de peso, certo? Lá nos Estados Unidos, Google perde ação contra a Epic Games, né? Epic Games por práticas anticompetitivas, né? A Bolsa da Ásia fechando em alta, a gente já vai falar sobre Ásia. O embaixador diz que pontos prioritários do Brasil à frente do grupo foram bem aceitos, né? A galera lá do G20 e a instalação da CPI da Braskem, que está prevista, né, para hoje. No caso, mas falta só algumas confirmações ali, né? Já falou ali a assessoria do senador Renan Calheiros, beleza? Bom, quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento da XP Investimentos, sócio do escritório Cashwise, sou investidor desde 2007 e estou aqui, né, apresentando esse Morning Call para você, entendeu? Então, caso você não tenha conta na XP, caso você queira ser assessorado por mim, aqui no link tem, aqui na descrição tem um link de abertura de conta. E assim que aparecer na minha base de clientes, eu entrarei em contato com você, tá bom? Para a gente poder definir ali a estratégia que a gente vai utilizar mediante o que você tem de objetivo, né? Objetivo e o seu perfil de investidor, para que a gente possa alinhar tudo certinho e mês a mês, em alguns períodos ali, né, que a gente vai definir, nós vamos fazer essa revisão, né, para entender se precisamos mudar a estratégia ou se dá para a gente seguir com a mesma estratégia que já foi definida, tá bom? Bom, então, mas não deixe de clicar aqui também, se está chegando agora, em se inscrever,
ativar o sininho de notificação, dar o like, compartilhar esse vídeo, porque isso me ajuda a entregar esse conteúdo a mais pessoas, galera, tá? A gente já começou isso lá atrás, quando eu fazia muito pelo Instagram, né? Depois ficou um pouco mais extenso, que a gente começou a botar um pouco mais de conteúdo. E vim aqui para o YouTube com 6 pessoas, 10 pessoas, e agora a gente está mais de 150 pessoas aí. Não é muita coisa, né, frente aos outros canais, mas eu já fico satisfeito pra caramba, porque tem bastante gente que está muito interessada. Antes eram só 3 pessoas interessadas, agora a média aí das visualizações já são 20, 40. Então tá bem bacana, estou gostando bastante, beleza? Bom, vamos para o que interessa, vamos trazer aqui a nossa telinha, né? Nós temos aqui, ó, Ásia e Oceania fechando majoritariamente no campo positivo, né? Só a Tailândia que fechou ali com 0,57%, 0,51% no campo negativo, né? O que trouxe esse ânimo para a Ásia, né? O ânimo na Ásia veio depois de algumas reuniões, né, das autoridades chinesas, mostrando que pode vir mais estímulos para o apoio na recuperação econômica da China, né? Então, isso anima os investidores, certo? Então, nós tivemos aí, tanto é que em Xangai, nós tivemos o setor imobiliário muito mais forte, né? Impulsionando aí, botando Xangai para fechar na casa aí de 0,40%, né? Então, nós tivemos aí Xangai com 0,40%. Japão, que ficou ali com 0,16%, ficou muito mais cauteloso, né? Olhando porque essa semana tem decisões de política monetária. Então, ficou um pouco mais cauteloso, mas vamos aguardar o que pode trazer. Mas a gente já vê aí uma semana, um dia, vamos botar assim, já prevendo, né, um risk-on, né? Ontem nós tivemos aí também um bom fechamento em relação à Europa, e Estados Unidos. Nós temos aqui na Europa, majoritariamente também no campo positivo, né? Saíram os dados de desemprego lá do Reino Unido, né? O Reino Unido já saiu da zona do euro, né? Teve o Brexit. Então, veio em linha com o que o mercado estava esperando. E essa folha, né, salarial ali do Reino Unido veio muito branda, né, sem mostrar grandes ampliações. Então, isso favorece para que o BOE venha a manter a taxa de juros e não subir a taxa de juros, tá? Então, isso acaba favorecendo não somente ali na Inglaterra, mas a gente já estava, os investidores globais já estavam entendendo que o Fed, BCE e o BOE chegaram no seu limite, né, do aumento da taxa de juros. Agora a expectativa fica por outro lado. A expectativa fica já entendendo quando vai começar o ciclo de corte. Na minha visão, eu acho que ainda fica um pouco mais distante, né? Não acredito que logo em seguida, agora no próximo ano, vai vir aí um corte de juros ali pela Europa e tal, e até mesmo pelos Estados Unidos. Mas os investidores estão apostando bastante que esse corte virá, tá? Bom, olhando aqui futuros americanos, tendenciando uma abertura positiva, né? Ampliando ali os ganhos que tiveram ontem. Ontem, os Estados Unidos ficou bem ali volátil, né? Muito influenciado, com uma agenda vazia, ficou muito influenciado pelos rendimentos dos treasuries, né? E os treasuries, eles oscilaram bastante ontem. Tanto é que no primeiro leilão, né, foi uns 50 bilhões de dólares, mas não teve tanta demanda assim, né? Ainda mais no tesouro de 3 anos, nos treasuries de 3 anos. Então, teve ali uma baixa demanda, onde começou a ter uma leve alta, né? Os treasuries, os rendimentos começaram a subir um pouco mais, porque lá o rendimento é por oferta e demanda, certo? Então, quanto mais demanda tiver, mais gente comprando, o rendimento cai, tá? O preço sobe, o rendimento cai. E ao contrário, também é verdadeiro, beleza? Bom, e logo em seguida veio mais outro leilão, né? Lá ali para o finalzinho da tarde veio mais outro leilão, do meio para o final da tarde, o leilão de 10 anos, onde teve mais demanda sobre esse título, né? Então, se a gente olhar aqui a curva de rendimentos, aqui a de 2 anos, né? A curta, já começa a vir aqui, ó, inclinando bem para baixo, né? Começando a ter um pouco mais de, de despressurização. E o de 10 anos aqui, né? Se mantendo ali abaixo dos 4,20, né? Tá ali 4,19 agora, caindo e caindo forte, né? Uma oscilação aí de 0,94%, bem interessante. Isso tende a impulsionar as bolsas, né, ao redor do mundo. Vamos ver o que vai acontecer, porque hoje nós temos o início da reunião para amanhã ter a decisão ali
da política monetária norte-americana e também do nosso Copom aqui, né? Aqui o Brasil também vai ter a decisão amanhã na super quarta, né? Super quarta, dia 13, certo? Hoje, os investidores vão ficar de olho no CPI. Hoje é só uma série de indicadores de inflação. Nós temos inflação aqui no Brasil, tem inflação lá nos Estados Unidos, núcleo da inflação. Então a galera vai ficar de olho porque isso pode dar um ajuste na aposta lá da CME, né? A gente já sempre coloca aqui, vou deixar para amanhã ou quinta-feira, né? Mas amanhã, antes da decisão do Fed, eu vou botar aqui para a gente acompanhar como está a expectativa depois da leitura do CPI para ver qual foi o ajuste. Bom, vamos botar aqui. Vou botar. Por quê? A gente vai ver antes da inflação sair e depois a gente vê pós-inflação. Beleza? Bom, cadê? Bom, antes da inflação, vamos pegar aqui dezembro e março, tá? Dezembro até março. Então, nós temos aqui a expectativa de manutenção de 5,25, no intervalo de 5,25 a 5,50 da taxa de juros norte-americana e 1,96, 5,50 a 5,75, ou seja, subindo 25 base points, tá? Em janeiro, a gente já vê 4%, né, de expectativa de corte da taxa de juros e 94% aí uma manutenção na taxa de juros e 2% basicamente uma alteração para cima, beleza? Em março, essa curva do corte já aumenta, né, um pouco mais, vai para 45% e manutenção da taxa de juros vai ficar ali em 51%. Vamos gravar isso aqui, vocês que vão me acompanhar aí, e amanhã a gente mostra para vocês como foi a mudança, se teve algum ajuste ou não, mediante os dados de inflação que vão sair hoje, tá bom? Bom, vamos seguir aqui agora para o nosso conteúdo. Bom, Brent, petróleo ali basicamente levemente positivo, ainda trabalhando abaixo dos $80, né? O WTI trabalhando bem próximo aos 70, né? E o Brent trabalhando ali rondando a casa dos 75, certo? Está ali $76. O índice DX, que agora está mostrando uma queda muito forte, né? Muito forte ali, 0,29% de queda. Isso já mostra um direcional de dólar para baixo. As bolsas um pouco mais fortes, né? Até mesmo ali as bolsas norte-americanas tendenciando uma abertura mais forte. Vamos acompanhar como é que vai ser a doleta aqui no nosso Brasil também. Ontem o dólar aqui chegou a subir um pouco. Os rendimentos dos treasuries estão caindo, os preços de toda a curva de juros no mundo está caindo e o preço está subindo, né? Então nós temos aqui os bonds do Japão, os bonds da Alemanha e os treasuries norte-americanos, tá? Rendimento para baixo. Isso favorece muito o mercado de renda variável, tá? Mas todo mundo tem expectativa muito boa em relação à política monetária. Nosso Ibovão da Massa aqui fechou ontem 0,14% de queda, o mês está com 0,33% de queda e no ano aí quase 16% de alta, tá? Ainda bem influenciado pelo mês de novembro. Show? Agora vamos botar aqui o nosso Ibovão da Massa na telinha para vocês. Bom, vou manter aqui a nossa Fibo, né? Opa, vamos só aumentar um pouco mais aqui. Aqui, agora dá para vocês verem melhor aqui esse candlezinho, porque quase não oscilou. Ou seja, foi um dia muito travado para o nosso Ibovão da Massa. Foi um dia de 16 bilhões de reais somente de giro financeiro, ou seja, muito fraco, muito fraco. Agenda vazia, sem expectativa nenhuma, somente a agenda lá de Brasília que poderia trazer algum tipo de movimentação. Mas como era o início da semana, Lula foi se reunir ali com os ministros e tudo para entender agora como é que vai ser a jogada, porque tem muita coisa para aprovar para a LDO, né, para o nosso orçamento de 2024. A expectativa é que a meta seja mantida, né, não tenha mudança de meta, continue ali com a meta de zerar o déficit fiscal até o final de 2024, mesmo que a maioria dos economistas e dos analistas, investidores, enfim, não acreditem que essa meta será zerada, tá? Mas a galera quer ver o nível de esforço do governo em zerar o déficit, fazer a coisa
da maneira correta. Vamos aguardar, certo? Um passo de cada vez. Nosso Pavão da Massa fechou ali com aos 126.900 pontos, né? Uma oscilação de 0,14%, né? Uma oscilação negativa de 0,14%, bem neutro, bem tranquilo, aonde nós tivemos a realização de lucros ali pelo setor financeiro, né? Apenas B3 e SA3 que estavam um pouco descontada, né? Ali subiu 3%, né? Então tem aí a expectativa, tanto é que a gente viu o Ibovão da Massa subir, mais a B3 segurou um pouco mais. Depois seria até interessante, amanhã eu boto o gráfico da B3, hoje não, amanhã. Beleza? Nós tivemos aqui os materiais básicos, né? As metálicas segurando, né, ali basicamente neutras, Vale aí com 0,08% de alta, GGBR, né, Gerdau ali com 0,13% de alta. Ou seja, ficou bem tranquilo, né? Bem tranquilo ali. Mesmo com o minério de ferro caindo. O minério de ferro ontem fechou a última janela ali em 0,37% de queda, se eu não me engano. Isso, 0,37% de queda que foi fechado. Petróleo, mesmo com algumas oscilações levemente positivas, Petrobras fechou aí no negativo de 0,38%, a preferencial, e a ordinária fechou com 0,30% aí de queda, beleza? Consumo cíclico apanhou um pouco mais, trazendo aí o setor para baixo, e o nosso Balcão da Massa, com um giro financeiro bem fraco, ficou aí com 0,14% para baixo. Nossa doleta que chegou a ficar ali, né, levemente também positivo, mas também com uma baixa oscilação, tá? Uma baixa oscilação. Se você olhar aqui o candle, né, um doji, ou seja, mostra uma indefinição, uma indecisão, praticamente abriu e fechou no mesmo lugar, tá? Então a abertura foi 4,94 e o fechamento ali 4,94 e um pentelinho para cima. Então, assim, só porque o fechamento foi acima do fechamento anterior. A média móvel de 10 períodos cruzada com a de 20 para baixo, a média de 20 horizontal aqui, tendência primária ainda de queda, mas, como eu falei, na minha visão, vamos ficar agora nessa oscilação aqui. Não vejo cenário ainda para perder os 4,90, mas também não vejo cenário para chegar aí nos R$ 5, até porque o dólar está fraco no mundo, tá? Nós temos aí algumas questões que vão impactar no dólar para cima, né? Demanda de dólar aqui no Brasil, mas a política monetária e a nossa situação fiscal é que pode mudar um pouco mais esse viés, tá bom? Bom, vamos falar aqui agora de algumas ações que eu separei para a gente aqui. Vamos falar de Taesa, né? Muita gente pede Taesa, Itaúzão, né? Que tem uma expectativa aí de pagar dividendos. Vamos ver o que pode acontecer. Bom, Taesa, vamos lá desde o mensal, né? Vamos falar sempre de 3 tempos gráficos. Como é que eu analiso, né? Eu sempre vejo 3 tempos gráficos: mensal, semanal e diário. Aonde que eu olho muito mais? Semanal, certo? O diário eu fico ali só para ajustar. E o mensal é para ver a tendência mais longa, né? Como é que foi o comportamento. E é o que eu falo para a galera: quem tem paciência na bolsa, quanto mais tempo você comprando boas ações, tá vendo? As ações oscilam bastante. Isso aqui é a Taesa. Olha as oscilações de Taesa. Teve sempre oscilação negativa também. Só que você vê claramente uma LTA, ó, uma linha de tendência de alta, muito boa, certo? Ou seja, com o passar do tempo, você que está desde 2018, por exemplo, comprando ações da Taesa, mesmo com quedas e tal, digamos que você comprou aqui, ó, no início aqui, ó, de 2018, você chegou até aí 11, 12% aí de queda na Taesa naquele ano. Se você se desesperou, você está comprando uma excelente empresa, empresa elétrica e tal, a probabilidade de quebra mínima. Eita, pô, tem até um mosquito aqui dentro, certo? Se você segurou a onda, hoje você está aí e continua comprando ali ações da Taesa, focando nos dividendos, porque você está querendo ser sócio de uma boa empresa, você está aí com 200% aí de alta, certo? Ou seja, paciência e disciplina. Compra boas empresas e vai continuando comprando aportes mensais, né? Engordando ali a sua carteira de investimentos. E o que que acontece? Seu preço médio vai ficando cada vez aqui embaixo, você não fica com o preço médio muito colado lá em cima, né? Então você vai comprando sempre quando dá as oportunidades de queda, por exemplo, quando tem essas quedas aqui, você vai lá, compra um pouco mais, ou seja, você não cola seu preço médio aqui em cima. O que que acontece com o seu dividend cost, né? Que é o dividendos sobre o custo da ação que você tem,
seu dividendo sobre o custo da ação sobe. Daqui a pouco você está com 24% aí de recebimento de dividendos frente ao seu preço médio da ação, por exemplo, né? 30% alguns chegam a fazer. Enfim, o jogo é sempre esse. Essa é a mentalidade que você tem que ter, tá bom? Então, por isso que eu gosto de olhar sempre aqui também no mensal para ver o comportamento do ativo, tá? Vou tirar aqui a CLTA para não perturbar a gente. Beleza? Então, agora a gente vê lateralizando aqui, né, a Taesa, mas ainda é uma excelente empresa. Muita gente que fala que tá caro, que não sei o quê. Não sei. Eu ainda tenho um viés muito bom aqui para compra de Taesa, tá? Eu acredito muito em Taesa. Média móvel cruzada com a de 20 para cima, a de 10 para cima, né? Aqui, fechamento acima das 3 médias móveis, ainda tá muito bom, mas para perder, né, sair dessa lateralização tem que ganhar os 37, né? Os 37, 38 para poder fazer novas máximas aqui a nossa Taesa, tá? Mas está mostrando aqui que está numa correção. Pode vir corrigir aqui, ó. Vamos pegar aqui uma fibozinha. Eu gosto muito da fibo. Pode vir aqui até os 34, né? 35, que é aqui onde está até mesmo a média móvel de 10 períodos. Corrigir, né? Batendo nessa região e voltar a subir. Se tiver volume financeiro, pode ser que a gente tenha aí ganho essa região aqui de resistência, né? Entre 37 e 38. É uma grande região de resistência. E ganhando essa região, pode vir trazer a mais altas, certo? Vamos olhar aqui o Itaúzão da Massa, um excelente banco, né? O maior banco privado aqui do Brasil, né? Deixa eu tirar essa média aqui. Itaúzão da Massa está na sua máxima histórica aos R$ 31,80, né? A gente está olhando aqui no mensal. Por isso que eu falo, depois da pandemia, nós tivemos aqui essa LTA, né? Que está bem interessante. Está bem interessante. Ela pode regressar até aqui a base da LTA? Pode vir regressar aqui, né? Mas a probabilidade é que venha testar agora essa região aqui, que era uma resistência, testar como suporte e depois fazer novas altas ali. Mas a gente já vê média móvel de 10 períodos cruzada com a de 20 para cima, fechamentos acima das 3 médias móveis, um excelente candle aí, né, no último mês, que foi o mês de novembro, aí 17% de alta no mês, foi excelente. Tem espaço para uma realização, sem problema algum, tá? Vamos olhar aqui no semanal. Semanal também deu aquela esticadinha aqui, ó, deu, ó. Então, nós tivemos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pregões de alta. É natural agora que possa vir uma realização até aqui a média móvel de 10 períodos, por exemplo, para depois fazer novas altas, tá? Então, Itaúzão da Massa também sugerindo hoje, né, na minha visão, está um pouco esticada, precisa ter uma realização, precisa recuar. Então, se a gente olhar ali o Itaú, que pode vir a recuar, Banco do Brasil, se de repente, não estou olhando o gráfico do Banco do Brasil, também possa vir a recuar, e Bradesco vir a recuar, se Petrobras, né, setor de petróleo e setor de metálicas ali, materiais básicos, não estiverem subindo, a gente pode ter recuos aí do nosso Ibovão da Massa, que também sugere um bom recuo, né? Está ali nos 66 de índice de força relativa, pode ter sim um recuo, seria natural, tá? Seria natural para depois sim fazer novas altas e chegar aí até os 130 mil pontos até o final desse mês, tá? Não estou dando previsão que vai chegar a 130 mil pontos, não. Tudo vai depender do orçamento, né, do fiscal aqui no Brasil e também da política monetária, tá? Lá dos Estados Unidos e aqui do nosso Brasil, beleza? Porto Seguro, vamos olhar aqui no mensal rapidamente. Nós temos essa LTA aqui, né? Eu venho traçando, a galera fica danada, a galera gosta de pegar aqui, ó. Não, bota essa retinho aqui. Tá bom, agora tá retinho. Mas eu não fico ligando muito para esses pontos, não, porque a faixa de preço, né, é um intervalo entre preços, né? Ninguém vai, vamos botar a resistência vai ser em 23,74 redondo. Não dá, são milhares de pessoas, né? Vamos botar assim, investindo na bolsa. Imagina todo mundo combinar o mesmo preço que está operando aquele ativo. Não dá, né, gente? Vamos com calma. Por isso que não adianta tu estar estudando análise gráfica. Esquece traçar retinho, bonitinho ali, tá? Tenha só uma noção de onde está a faixa de preço. Aqui eu entendo o seguinte: dos 28 para cima,
ninguém está interessado em comprar. Dos 16 e 14 para baixo, ninguém está interessado em vender, né? Porque bateu aqui em 2020, bateu aqui em 2022, né? E também bateu aqui em 2020, 22 e agora 23 também batendo aqui nos 28 e ninguém joga para cima. Mas a probabilidade é que tenha força e ganhe essa região aqui dos R$ 28. Ou seja, tem uma possibilidade muito grande de Porto Seguro ganhar essa resistência aqui e fazer novas altas, tá? Tem essa probabilidade. Vamos olhar ali no semanal para ver como é que tá. Média móvel de 10 períodos quase ali, já cruzou, né, a de 20 para cima, então isso mostra uma reversão de tendência no curto prazo, nos últimos 10 pregões, certo? Nas duas últimas 10 semanas, desculpa. Então tem uma probabilidade de ter aí, ó, uma forte alta e ganhando aí esses R$ 28, 29,50, a gente vem a ter mais altas para Porto Seguro, ia falar Banco do Brasil, tá bom? Vamos olhar aqui agora a nossa agenda semanal. Nós tivemos a taxa de desocupação lá no Reino Unido, veio 4,2%, veio em linha, né, com o anterior, mas levemente abaixo da previsão, tá? Sentimento ZIL, né, que é o sentimento econômico lá da Alemanha, que é a maior economia da zona do euro, aí subindo, né, a 12,8%. O anterior era 9,8 e o consenso era 8,8. Veio bem acima do anterior e bem acima do consenso, tá? Bem acima do consenso. Isso é bom, né? Então, o sentimento econômico tá para cima. Vamos ver o que vai trazer aí a resposta nas bolsas europeias, tá? Hoje nós temos CPI, né, a nossa inflação, né, nosso IPCA aqui no Brasil, vai sair às 9 da manhã. Nós temos 10h30 da manhã, CPI norte-americano, inflação norte-americana. E depois aqui, ó, temos que olhar o núcleo da inflação, tá? Olhem sempre o núcleo da inflação, que ele é mais importante, tá? Aqui nos Estados Unidos. E o nosso aqui, vamos ver, vamos entender o que vai trazer aí. O consenso é de 4,7, o anterior foi 4,82. Vini, se vier acima do anterior e acima do consenso, sei lá, 5% de inflação, se vier ali, vai mudar alguma coisa na decisão da política monetária do Brasil? A resposta, acredito, não vou dar certeza, mas a minha resposta é que não. Eu não tiro a minha expectativa de 50 base points. Agora, se vier abaixo, Vinícius, se eu tivesse uma enquete aqui, aposta em quanto? Eu aposto em 0,75. Não me surpreenderia vir 0,75 num corte aqui no final do ano. Só que já tem o Boletim Focus prevendo isso aí, né? 11,75, que seria os 50 base points, que já está praticamente batido no mercado e falado em todas as reuniões, né? Todos os discursos ali do Campos Neto, foi mencionado o ritmo de corte de 0,50, tá? Agora, inflação norte-americana bem para baixo, né? Vamos botar assim, isso abre espaço para o Fed vir a cortar a taxa de juros. Na minha opinião, o BCE poderia cortar 0,75? Poderia, mas não cortaria, porque vai esperar o Fed começar o ciclo de corte para ele poder acelerar. Tem espaço para acelerar? Tem, mas a galera fica cautelosa se tratando de Federal Reserve, beleza? A taxa do Fed lá. Bom, depois tem a confiança do empresário às 11 da manhã. E nós temos aqui às 16 horas situação orçamental norte-americana. Lembrando que lá nos Estados Unidos, a galera também, né, o orçamento lá não tá tão lindo assim, tá? O fiscal lá não tá tão bonito quanto era, beleza? Vamos só olhar aqui como é que ficou as bolsas europeias. Saiu ali o índice ZIL, não mudou muita coisa, a galera vai ficar um pouco mais cautelosa aguardando aí mais alguns dados do CPI norte-americano, beleza? Mas a gente já vê aí majoritariamente no campo positivo, certo? E Xablau. Show? Bom, recados dados, muita atenção com o capital de vocês. Essa semana é a semana de inflações, né? Índice de inflação e também decisão de política monetária pelo mundo, né? Então nós temos Estados Unidos, Brasil, zona do euro, Reino Unido, beleza? Então vamos aguardar a decisão da política monetária deles. É essa decisão, que é a última reunião do ano, né, de política monetária, é que vai definir o nosso rally de final de ano, tá? Então muita atenção, galera do curto prazo aí, do giro de day trade, vamos aguardar. Hoje pode ter movimentação, né? Amanhã terá mais ainda,
E na quinta-feira também vai ter um pouco ali de movimentação. E depois, água. Água para vocês, tá? Água para vocês. Minha sugestão, volta a operar somente no segundo semestre do segundo semestre, ó. Na verdade, não deveria nem ficar operando direto, a não ser que você tenha um bom controle de risco. Mas volta só a fazer giro aí de day trade, de derivativos, depois da segunda quinzena ali de janeiro, tá? Porque o mercado fica morto, fica uma água ali, vai ficar um marasmo, tá? Então, muita atenção com isso. A galera do longo prazo, fiquem bem à vontade, porque a gente vai ter que entender agora como vai ser esse cenário. Se você conseguir comprar boas ações ali em setembro, em agosto, onde teve uma queda da bolsa, onde lá no início do ano também a bolsa estava para baixo e você acreditou, sabia que estava comprando bons ativos, que os fundamentos não iam mudar, o ruído era somente político, e lembre-se que ruído político não muda fundamento de empresa, tá? Na maioria das empresas, os fundamentos não mudam. Vide aí o que aconteceu. PT entrou, todo mundo falou, agora acabou o Brasil, que não sei o que e tal. Beleza. Ruídos políticos à torta e à direita. A bolsa despencou, né? Agora ferrou, vai acabar o mundo, inflação a 20%, enfim. Todos os cenários que foram pintados. A bolsa lá em 90%, 98%, 100 mil pontos. 98%, ó. 98 mil pontos, 100 mil pontos. Ninguém queria bolsa. Se você acreditou ali e foi comprando, hoje você vê aí a bolsa nos 127 mil pontos. Ou seja, você está tendo um bom lucro, ainda mais algumas empresas que tiveram aí 100% de rentabilidade no ano, 70% de rentabilidade no ano, 50% de rentabilidade no ano, tá? Então, continue fazendo o seu trabalho. Faça um bom stock picking, pensando sempre no futuro, tá? No longo prazo. Vídeo aí que eu te mostrei o gráfico de mensal do Itaú, da Taesa, você vê que boas empresas sempre vão andando para cima, tá? Tem sempre uma boa gestão. Enquanto não muda o fundamento, a ação continua na sua carteira. Show? Então, excelente dia para todo mundo. Até amanhã com mais giro de mercado. Valeu!